Bom, pessoal, então a gente vai começar a calcular o campo elétrico em algumas configurações. A primeira delas é o campo no eixo de um dipolo, né? Bom, algumas moléculas elas formam o que a gente chama de dipolo elétrico, que é quando a gente consegue concentrar algumas cargas negativas em uma região e outras cargas positivas em outra região, né? Então, elas estão separadas aí por uma certa distância. Então, a isso a gente chama de dipolo elétrico, né? Por exemplo, a molécula de água, né, H2O, ela é uma molécula que forma um dipolo elétrico, certo? Então, a concentração das cargas negativas na parte superior e a concentração das cargas positivas na parte inferior, devido à ligação aí entre os átomos. Tá bom? Então, quando a gente consegue separar essas duas regiões em cargas positivas e negativas, a gente tem o que a gente chama de dipolo. Bom, pessoal, então a gente tem um simulador PET aqui. Eu estou deixando o link na descrição do vídeo, tá? Vocês podem baixar. E a gente vai ver o comportamento de algumas moléculas reais, né? Comportamento de dipolo delas. Então, se a gente colocar potencial eletrostático aqui, a gente vai ver a concentração de cargas negativas, né? Nessa parte vermelha, onde é que ela fica, onde é que ela está, né? Então, por exemplo, essa molécula de HF, a gente pode ver que claramente tem uma parte que é negativa e uma parte positiva das cargas, né? Então, forma-se um dipolo nessa situação, né? A molécula de água, vamos procurar ela aqui. Cadê a água? Aqui, água. Notem que ela é claramente um dipolo, né? Você tem uma concentração de cargas aqui na parte de cima e negativa, né? E uma concentração de cargas positivas aqui na parte de baixo, na parte dos H, né? Então, essa é a molécula de água. Ela se comporta como um dipolo. Outras moléculas, tá? Fluorometano, lá, também se comporta como um dipolo. E existem as moléculas que não se comportam como dipolos, tá? Por exemplo, o H2, vocês podem ver que praticamente não tem cargas distribuídas aí por ela, né? E CO2, por exemplo. O CO2 é engraçado, porque ele tem uma parte negativa do lado de cá, né? Do lado direito, uma parte negativa do lado esquerdo, e a concentração de cargas positivas no centro. Isso dá um dipolo zero, né? Porque tem um dipolo que aponta para um lado, um dipolo que aponta para o outro, e o dipolo da molécula total é zero. Então, isso foi para mostrar para vocês que as moléculas reais elas se comportam como dipolos. Bom, então vamos. Aqui a gente tem as linhas de campo elétrico de um dipolo. Tá? Vocês podem verificar isso lá no Academo, que eu já tinha mostrado para vocês, né? Então, observem que essa carga vermelha é a carga positiva, porque as linhas de campo elas saem, né? Então, elas sempre nascem, as linhas de campo elétrico sempre nascem nas cargas positivas, né? Então, essa carga é uma carga positiva, e elas morrem nas cargas negativas. Então, o azul aqui é uma carga negativa, as linhas de campo apontam todas para ela, tá? Lembrando que o campo elétrico mesmo ele é sempre tangente a um ponto, tá? Então a gente tem, por exemplo, esse campo elétrico aqui. E a gente vai estar interessado aqui no nosso trabalho em calcular o campo no eixo do dipolo, tá? Então essa linha aqui, ok? Então esse vai ser o nosso trabalho. Muito bem, então temos aí a representação de um dipolo, tá?
ele tem algumas pontos importantes, né? A primeiro é que a separação entre a carga positiva e a carga negativa ela é dada por uma distância dzinho, tá? Então, essa é a nossa primeira variável, né? Aqui a gente tem o eixo do dipolo, tá? Então, bem o centro dele, o centro de massa do dipolo. O dipolo, galera, ele é sempre formado por duas cargas de mesmo módulo, tá? Então, a gente tem uma carga Q aqui e uma carga menos Q aqui embaixo, tá? Bom, a gente quer calcular o campo num ponto P, né? Lá em cima. Bom, a carga positiva, ela está separada, vamos chamar aqui por uma distância R+, do ponto P, e a carga negativa está separada por uma distância R- do ponto P. Tá bom? Além disso, a gente relaciona mais uma distância, que é a distância Z, que é a distância entre o ponto P, que a gente está calculando o campo, e o centro do dipolo. Então, vocês já podem perceber que a distância do centro para cima é d sobre 2, né? E do centro do dipolo para baixo é d sobre 2 também, da carga negativa. Então a gente tem essas duas grandezas aí. Muito bem. Então, como que a gente calcula o nosso campo elétrico? O campo elétrico da carga positiva, ele é um campo de repulsão aqui no ponto P. Lembra, é como se a gente tivesse colocado uma carga de prova positiva no ponto P, tá? Então, portanto, o campo gerado é um campo nesse sentido. Por outro lado, a carga negativa, ela puxa como uma atração, né? Então, esse é um campo E-. Né? Reparem que eu já fiz o desenho aqui proporcional. Então, o E+, ele é maior do que o E-. Por quê? Porque como o módulo das cargas são iguais, a distância entre a carga positiva e o ponto P é menor do que da carga negativa até o ponto P, então o campo positivo é maior. Né? Vocês lembram que a distância está embaixo, né, na equação do campo elétrico. Muito bem, então vamos colocar aqui princípio da superposição. O campo elétrico é a soma dos campos, né? Nesse caso aqui, a soma vetorial. Então vamos colocar E mais vetorial mais E menos vetorial. Então, olha, o módulo vai ser E mais menos E menos, tá? Porque a gente já levou em conta que o campo menos aponta para baixo. Né? Então, notem que nesse caso nós temos K, Q, dividido por R mais ao quadrado, menos KQ, dividido por R menos ao quadrado. Bom? Agora, a gente tem que relacionar R mais e R menos com o parâmetro Z e o parâmetro D, que são as variáveis que a gente conhece. Então, vamos fazer desse lado de cá. Notem que R+, que é esse cara aqui, ele é o Z, né? Toda essa distância aqui, Z, menos essa parte, né? Ou seja, Z menos D sobre 2. E o nosso R menos, vamos fazer aqui, o nosso R menos, ele é o Z, né, mais essa parte aqui. Então, é Z mais D sobre 2. Esse é a nossa distância R menos, tá? Então, isso vai ficar o seguinte, ó. KQ, eu vou colocar em evidência já, dividido por R+, que é Z menos D sobre 2 ao quadrado, menos Z mais D sobre 2 ao quadrado. Tá bom?
Nosso problema agora é resolver essa parte aqui de baixo. Tá? Então, eu vou colocar ela no outro slide. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o MMC entre z menos d ao quadrado e z mais d ao quadrado. Tá? Então, temos aqui, ó, z menos d sobre 2 ao quadrado, z mais d sobre 2 ao quadrado. Isso estava embaixo, né? Esse é o MMC. Então, vai dar em cima z mais d sobre 2 ao quadrado, menos z menos d sobre 2 ao quadrado. Certo? Então, vejam, vamos abrir essa parte de cima. Vai ficar quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, né? Então vai dar zd menos d ao quadrado sobre 4, quadrado do segundo, menos, agora toda a outra parte, ó, que é z ao quadrado menos zd mais d ao quadrado sobre 4. Né? Tudo isso dividindo por... Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar z menos d sobre 2, z mais d sobre 2, tudo isso ao quadrado, tá? Vou colocar o quadrado para os dois. Muito bem, então, olha, esse sinal de menos você tem que distribuir para cada um desses caras. Então, esse z ao quadrado, eu posso simplificar com esse z ao quadrado. Esse menos... esse menos d, peraí... Aqui é mais, né? Aqui é mais, ó. Então, esse mais d ao quadrado, eu posso simplificar com esse cara aqui, de forma que vai sobrar o quê? 2zd dividido por... Agora, olha embaixo. Aqui, a gente também pode usar uma regra matemática que me diz que embaixo vai dar z ao quadrado menos d ao quadrado sobre 4. Lógico, ao quadrado, né? Tá bom? Então, é basicamente o seguinte, ó. Você pega um número a mais b, multiplica a menos b, a identidade matemática vai me dizer que isso é a ao quadrado menos b ao quadrado. Vocês podem testar essa identidade matemática distribuindo aí entre os termos, tá? Muito bem. Então, olha, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fatorar o z ao quadrado aqui da parte de baixo. Então, vai ficar 2zd sobre, agora aqui, ó, z ao quadrado. E aí, como a gente fatorou, vai ficar 1 menos d ao quadrado sobre 4z ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. Tá? Então, nós temos 2zd sobre z à quarta, 1 menos d sobre 2z ao quadrado, bom? E aí, z pode simplificar com esse z à quarta aqui, sobra 3, né? Sobra ao cubo. Então, temos o nosso campo elétrico do dipolo, que é 2kqd, certo? Dividido por z ao cubo, 1 menos d sobre 2z ao quadrado, Tá bom? Nesse caso, o campo, se a gente voltasse à parte vetorial, ele está apontando na direção z. Ok? Este é o campo elétrico de um
dipolo. Bom, então, notem aqui, galera, que a gente tem esse parâmetro QD, né? Então, ele está aqui na equação. Esse QD, ele não é separável, né? Quando a gente está muito distante do dipolo, ele não dá para separar um do outro. Então, a gente define o que a gente chama de momento de dipolo. Tá? Então, o momento de dipolo, P, ele é Q vezes D. Tá bom? E ele aponta da carga negativa para a carga positiva. Tá? Então, esse é o momento de dipolo. No caso que a gente está trabalhando, se a gente pegar lá o vetor, vai ser 2kp, né, dividido por z ao cubo, 1 menos d sobre 2z ao quadrado. Tudo bem? Um ponto importante de ressaltar é que quando o nosso z for muito maior do que a distância d, ou seja, quando eu estiver calculando o campo do dipolo lá na frente, esse termo todo aqui, ó, ele vai embora, né? Aliás, esse termo d sobre 2z, ele vai embora, é zero, né? Então sobra z ao cubo, fica 2kp sobre z ao cubo. Notem que ele decai como z ao cubo, né? Então é diferente de uma carga pontual, né? Então eu fiz o exemplo comparativo para vocês verem aqui no GeoGebra, né? Então notem que em verde está o dipolo, né? O campo do dipolo, ele decai muito mais rápido para zero do que uma carga pontual, né? Por que que isso acontece? Isso acontece porque é uma carga positiva próxima a uma carga negativa. Então, se você se afasta muito, ele tende mais rápido a zero, né? É como se não tivesse nada lá, né? Porque uma carga anula o efeito da outra, tá bom? Lembrando, pessoal, que essa conta que a gente fez, ela vale somente para parte superior do dipolo, tá? A parte inferior também. No meio do dipolo, a conta é diferente, tá? Porque aí a gente tem que levar em conta a configuração, né, dele, tá? De atração e repulsão das cargas no ponto central. Então, a conta que a gente está fazendo, essa equação do campo elétrico aqui, ela vale para a parte externa ao dipolo.